pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje um tema para lá de especial. Vamos falar sobre o cromossomo do amor. O corpo humano é constituído por milhões de células. Dentro do núcleo de cada célula, carregando o nosso material genético, 46 cromossomos dividido em 23 pares. Um em cada 700 bebês nascem com o cromossomo 21 triplo, o que chamamos de síndrome de Down. Uma condição que traz características muito marcantes a esses indivíduos, tanto do seu comportamento, desenvolvimento intelectual, características físicas, mas uma das grandes características é a alegria, o amor, o afeto que eles entregam às pessoas próximas. E por isso, então, a analogia entre o cromossomo extra com uma dose extra de amor. Para falar com vocês sobre esse tema, eu convidei uma família muito especial, a pedagoga e influencer Ângela Dariva e o músico Marco Túlio Lara. Vamos falar sobre os desafios do diagnóstico, da educação, do desenvolvimento, mas também quero fazer aqui uma provocação a toda a sociedade. O que nós podemos fazer diferente? Menos preconceito, mais inclusão, mais equidade e mais amor. Então sejam bem-vindos vocês, sejam bem-vindos Marco Túlio e Ângela. Olá! Oi, tudo bem? O que é aguinha? Aguinha, que Então, fofo. bem-vindos para vocês. Bem-vindas. Ó, também tem... Que Muito bom. obrigada, doutora, por essa oportunidade, para a gente poder dividir toda a nossa, um pouquinho da nossa experiência, né? Da nossa caixinha de surpresa maravilhosa, não é? Você jantou? Já tô. E eu acho muito importante. Olha a live. Eu acho muito importante esses relatos para ajudar pais e profissionais a ajudar vocês também, como falar. Até eu quero, daqui a pouquinho mais a gente vai falando, eu quero dar ênfase à forma como... Olha, Mariette, não, hoje eu sou a mamãe. Agora dá um beijo de boa noite ali. boa noite. Boa noite. Queria agradecer vocês mais uma vez por ter aceito o convite. O Instituto Nascer é um espaço conectado a essa fase da vida das mulheres, né, do planejamento da gravidez, do nascimento e a primeira infância. E situações, né, como a que vocês viveram fazem parte também da nossa vida, né? Assim, eu acho que isso é super importante, compartilhar com mais famílias, né? Ajudá-las, né, a poder lidar com isso, principalmente quem está vivendo, vocês estão vivendo um outro estágio mais avançado, né, da história, né? Mas eu queria ouvir de vocês um pouco ali, né, desde o início, né, de tudo, quando tudo surgiu para vocês, né? Eu acho que vai ser muito bacana. Esse início ele é inesquecível. Então, por isso que, por mais que a gente esteja adiantado na história, tem momentos que jamais serão esquecidos. Então, é bom compartilhar para ajudar esses pais que estão vivendo isso agora a esclarecer e fazê-los entender as novas cores e os novos sabores que eles vão conhecer. Não é melhor, não é pior, não é nada. Só apenas novos pontos de vista maravilhosos. Um super aprendizado. Bom, eu posso começar? Fica à vontade. Pode. Então, tá. Eu me chamo Ângela. Gente, é o seguinte. O nosso diagnóstico do TEL foi descoberto indo para o 6º mês de gravidez devido a um problema numa cardiopatia. Toda CIA, CIV e válvula, todo o coraçãozinho teria que ser refeito. O médico, na época do ultrassom, não era o nosso obstetra, era o médico do ultrassom. Ele detectou esse problema do coração e falou que é comum em síndrome de Down. Mas a forma, aí isso eu queria salientar, sabe? A forma como ele nos tratou, como ele deu a notícia, foi absurdamente grotesca, infame,
porque tu tá recebendo uma notícia nova, uma coisa nova na tua vida. E ele simplesmente, em vez de tratar com amor, ele fez, não, eu não gostaria de ter um filho com síndrome de Down, vocês gostariam? Eu digo, mas a gente não sabe se ele tem ou não, porque é só o coraçãozinho. Ah, vamos fazer a aminocentese. Já fez naquela mesma hora, numa frieza, e já fazendo cálculo, já oferecendo remédio para parar o coraçãozinho, para fazer o parto, para depois fazer inseminação. Tudo isso, eu preciso que vocês imaginem que isso tudo foi em questão de 40 minutos. Então, eu tenho a notícia do coração, CIA, CIV, eu tenho a possível notícia da síndrome de Down devido às questões do coração. Já me oferece o remédio para parar o coração, induzir parto, fazer inseminação. Então, vocês estão entendendo o horror que foi. Então, esse momento, nós entramos num processo de luto gigantesco. E eu só pensava em sair de dentro da clínica. É uma clínica maravilhosa. Só pensava em sair de dentro da clínica para saber o que eu poderia fazer, qual seria o próximo passo. Então, doutora Emerson, foi assim uma coisa muito traumatizante. E até hoje, eu recebo relatos de mães vivendo algo parecido com essas intervenções médicas mal elaboradas, sem amor, sem respeito, sem orientação. Então, isso realmente é uma coisa que eu gostaria muito que a gente levantasse, pudesse ajudar, porque, por favor, gente, não se abalem. Existem médicos e médicos. E o importante é a gente ter amor e respeito próprio para a gente resolver os nossos problemas. Eu já ouvi relatos de médicos que culparam a mãe. A culpa é sua, porque você foi engravidar com 36 anos. Digo, mas esses 36 anos não é grupo de... Então, existe uma linguagem aí muito sem amor, que já é um momento muito difícil, porque o novo nos tira da zona de conforto, né? Nos cobra força, coragem, sabedoria. E tu tá vivendo aquele novo. Estão abrindo uma porta para ti e te jogam, porque a forma como foi tratada aquilo, vocês não fazem ideia. E de repente eu não sabia qual que o problema era maior, se era o coração, se era a síndrome, se era meu luto, se era o nosso futuro. Então, nós vamos tratar isso agora devagarinho, só fui lançando a bomba, mas é porque eu gosto muito de dividir, eu gosto muito de ajudar as mães e orientar. Olha, por favor, profissionais da saúde, existem formas e formas de dar, e esse momento é muito delicado, porque é um momento muito novo, a gente não conhece nada, a gente vai ter que desbravar tudo, e já com essa forma, essa humilhação, essa falta de amor, isso isso acaba com a gente, sabe? Então, eu queria muito que os profissionais da saúde tivessem essa atenção, porque isso é muito sério, é um início, e o início, ele marca para sempre. Isso é muito impactante o que você acabou de contar, Ângela. E me impactou quando eu fiquei sabendo da história de vocês. Eu estava num jazz e conheci o Marco, e quando ele ficou sabendo que eu era médico obstetra, ele naturalmente começou a contar isso aí, sabe? E aquilo foi tão impactante para mim, entendeu? Assim, porque eu fiquei imaginando, assim, se vocês viveram isso, se vocês, quem são, viveram isso, imagina o que tem acontecido pelo Brasil afora, entendeu? É o que tem acontecido no dia a dia, né? De um diagnóstico ou de uma condução do que a gente chama hoje na medicina de crise do nascimento, ou quando nasce um bebê que precisa de alguns cuidados especiais ou tem alguma questão particular, ou do diagnóstico pré-natal, como gerenciar isso, como fazer isso com carinho, no tempo certo, com as palavras certas, com o olhar correto. Então, no Instituto a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do cuidado humano nessas relações, né?
E foi muito impactante para mim. Do nada eu estou ali e ouvi tudo que ele disse, assim, mais ou menos do que você contou. Foi muito impactante isso. Muitos profissionais, enfermeiros, obstetras, médicos, oceanografistas vão assistir isso aqui. Eu fiz questão, eu fiquei super feliz de vocês aceitarem, porque é um exemplo muito emblemático, né? Se aconteceu com vocês, acontece todo dia, toda hora, né? E a gente tem que mudar essa cultura, né? Por isso que esse convite, né? Muito impactante. Emerson, eu queria só aproveitar esse assunto da Ângela, esse primeiro momento. Primeiro, eu quero agradecer você para dar a oportunidade de conversar isso. E isso, sem dúvida alguma, a nossa experiência e como a gente vive e viveu isso desde esse primeiro momento, que realmente é muito difícil o primeiro momento, o nosso intuito com isso e com toda a política da família em relação ao TEL e o tipo de exposição que a gente propõe do TEL, hoje em dia é tudo muito exposto, né? Mas a gente, mesmo com essa coisa, tudo proposital, é consciente, né? E, então, acho assim, esse ponto inicial há de se entender que todos nós, né, os pais esperando ali seus filhos, nascimento, na cabeça você já está com ele pronto, você já vê ele. Então, assim, existe uma expectativa muito grande dos pais. E essa expectativa, ela é sempre em torno daquele menininho correndo, da menininha não sei o quê, né? Você sempre levando em consideração tudo certinho, tudo dentro da sua cabeça, né? Aquela história. A gente sabe, né, depois dessa experiência, enfim, depois de um certo tempo na vida, a gente vê muitos casos, a gente sabe que essa expectativa, ela é muitas vezes um grande problema, porque os filhos, quando nascem, dificilmente eles vão ser exatamente aquilo que a gente tinha imaginado, né? Eles são seres únicos, assim. E por isso que a gente vai crescendo, de repente você vê o seu filho grande, tão distante daquilo que você imaginou lá atrás, porque é um outro ser, e a expectativa sua vai se diluindo ao longo dos dias, dos anos e tudo. No caso do Theo, no nosso caso da síndrome de Down, uma expectativa tão grande quanto de qualquer pai e mãe quando os filhos vão nascer, uma expectativa que foi abortada, destruída, sei lá qual seria a palavra, que foi massacrada naquele momento. Isso eu falo e depende do médico, tá? Não falo do nosso caso especial. Mas aquela situação... A notícia, né? A novidade, no caso de... Não era... o fato em si, era um bebê com síndrome de Down e cardiopata. Então, isso já quebra todo... Então, o grande negócio, né? O grande negócio, e eu entendi isso, sei lá, um ano depois, e a Ângela grávida ainda. Então, quando o Theo nasceu, a gente já sabia que tinha síndrome de Down, que tinha problema do coração. Então, assim, o nascimento, que geralmente é cercado por essa ansiedade, por essa expectativa. E aí, muitas pessoas tomam conhecimento do filho com alguma condição especial no próprio parto, né? Muitas vezes logo ali. Principalmente quando é uma coisa que está ali no fenótipo, né? Ou uma coisa que está aparente e tal. No nosso caso, não. A gente já sabia tudo. Mas, enfim, eu entendi que o grande vilão, para mim, foi a minha própria expectativa. Entendeu? Aquele momento, do mesmo jeito que a Anja relatou, uma abordagem muito infeliz do obstetra, do médico na questão... Não era obstetra, era o do ultrassom. Do ultrassom. Eu vou abordar aqui, vou salientar a participação do nosso obstetra, que é o Dr. Cabral, que ele já aposentou, agora ele é só pesquisador e tal, que é um cara que foi espetacular, foi maravilhoso. A gente pode falar um pouco mais disso. Então, assim, ele deu todo o suporte e trouxe todas as palavras que a gente precisava ouvir naquele momento. Foi muito bom. Ele teve uma linguagem, ao contrário do ultrassom, ele teve uma linguagem muito pura do amor. Ele nos entregou uma leitura muito pronta de todas as fases que nós iríamos passar. E é o que eu faço muita questão de falar quando alguma mãe me procura. Tem muitos médicos que também me indicam assim. Eu falo assim, não tenha vergonha. Pode viver o luto. Eu sei, é difícil, é uma coisa nova.
tu tá perdida, não sabe se teu filho vai caminhar, se vai falar. A gente faz todas essas perguntas. Então, eu já dou a real toda, assim, sabe? Porque para não ficar com vergonha de me falar, ai, mas eu não amo meu filho. Tu ama, sim, teu filho. Mas a gente também tem todo um processo de aprendizado. E ele tem que ser respeitado. E não adianta ficar com vergonha. Ou, ai, eu não amo meu filho, eu não quero que... Eu não vou... as pessoas vão achar que eu não sou capaz de amá-lo, eu não sou capaz de... Não, é capaz, mas tem que viver. Tem sim o luto, tem o conhecimento do novo, tem a assimilação de tudo. Então, depois a pesquisa de busca, né, de melhoras e estímulos e tudo mais. Aí a gente vai para a luta. Exato. Então foi o diagnóstico, né? Porque o Marco falou exatamente isso, que eu acho que é muito bacana para as pessoas, né? Existe o diagnóstico pré-natal, né? Que é suspeito pelo exame de ultrassom, e aí evolui com exames genéticos no pré-natal, e tem aquelas pessoas que têm o diagnóstico, às vezes, na sala de parto, ou algumas horas ali depois do parto, porque o pediatra suspeitou de algumas características físicas do bebê, né? Então, no caso de vocês, foi o diagnóstico pré-natal, né? Então, depois disso aí que vocês viveram, aí aprofundou o diagnóstico. Então, quando vocês receberam o TEL, no dia do nascimento, as coisas já estavam muito claras do que seria, né? Nós tivemos em torno de quase 2 meses, né? A gente teve uns 2 meses de conseguir assimilar tudo. Isso que eu ia perguntar, qual foi esse tempo, assim, entre o diagnóstico definitivo e nascer? Foram 2 meses? De luto foram uns 40 dias. Depois conta a tua solução. Até o Arthur achar uma solução para a gente sair do nosso luto, que eu acho uma solução muito bacana. Eu acho que isso é legal de falar. E de luto foram uns 40 dias. E depois a gente começou a ir organizando e sintetizando tanto de informação e captando médicos e estudando quem seriam os estimuladores, a físio, fono e tal, já para esperar um mundo mais ou menos pronto, né, para receber o TEL. A gente teve esse tempo, mas tem muitos pais que têm a notícia no parto. E aí, eu acho que também não tem uma situação Nossa, eu acho que fácil. deve ser um conflito de emoções ali, do nascimento, da frustração, da angústia, da novidade. Cada um vai entender isso de um jeito. Mas eu vou te falar, vou falar um ponto interessante, que eu fico pensando nisso, porque eu acho que a Ângela, eu acho que foi mais pesado para mim, entendeu? E acho, pessoalmente, foi mais pesado, eu fiquei mais frustrado que a Ângela, e eu acho que foi mais difícil para ela, exatamente porque além dela estar vivendo com o Theo, ela ainda tinha o marido dela que estava no outro caminho, num outro luto diferente. Então, realmente, eu tive um distanciamento muito grande de todo mundo e tudo mais. E foi uns 40 dias, assim, mais ou menos, que eu fiquei numa quarentena pessoal de luto, assim, tentando entender, enfim, tudo isso. Mas aí, cara, é o seguinte, eu sou artista, mas eu estudei engenharia também. Em engenharia, você aprende, é desenvolvido, é treinado para resolver problema. Entendeu? Você está ali para resolver problema. Não é matemática, não. Problema. Você tem que fazer uma ponte aqui, se vira. Interessa. Então, sua mente, ela fica assim. Eu falei, gente, eu não posso ficar assim. Porque aí viram 2 problemas, né? Na minha cabeça, aí são 2. Um é a criança que vai nascer, outro sou eu, né? Então, eu não posso ficar alimentando mais um problema além daquele que a gente já tem que cuidar, que, por sinal, diga-se de passagem, por sinal, diga-se de passagem, o problema imediato não era o Down, naquele momento mais. O problema era o coração, que ele tinha que fazer uma cirurgia. Rápido. Né? Então, a cabeça já estava, mas, poxa, não dá nem para sofrer pelo Down, porque o que vai ter uma cirurgia no coração que ele tem que fazer de imediato. Assim. Bom, enfim, o que eu pensei? Já que a história era toda a expectativa que foi criada na cabeça e tudo mais, já tinha o nome, já tinha aquela coisa toda. Falei, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu voltei para vamos parar com essa bobagem desse meu luto. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, a criança ia se chamar Henrique, era o nome, não é? Era. Não chama Henrique mais, o Henrique não vai vir outro. Quem é o outro? É o Theo.
Que bacana. Mais ou menos assim, entendeu? Eu Então, achei incrível, porque daí ele reconstruiu, ele desconstruiu o Henrique e reconstruiu o Theo. Só agora o Theo, as nossas informações são essas. É isso? Então tá. Ele é cardiopata, ele tem síndrome de Down, ele tem que fazer uma cirurgia, ele tem no máximo 4 meses para cirurgia. Então tá, a minha expectativa esse é o essa. Theo. Esse é o Theo. Tá bom. E, gente, começou do Sensacional. zero, eu fiquei tão impressionada, porque, nossa. E aí foi mágico. Isso eu vou te falar assim, foi mágico mesmo, porque naquele momento em que eu consegui acabar com aquela expectativa, entender que aquela expectativa criada não viria mais e traduzir isso simbolicamente de uma maneira tão simples, que era só o nome, né? Um nome, mas não é um nome, é toda a sua mente voltada para aquilo. Expectativa, né, gente? Expectativa, quando a gente monta. E aí eu queria botar o nome do meu pai como do pai da Ângela. Thelmo José, o José Theo, mas ela não deu nem ideia, nem respondeu minha colocação. Ela falou, não, então vamos ser Theo. Aí, Theo é legal, beleza. Aí é isso que nós temos há 10 anos. Vocês viram que interessante, como que é uma solução simples e reconstrutiva. Ela uma coisa que reconstrui inteirinho. Porque o João Marcos, nosso filho mais velho, ele me deu apoio 100%. O tempo inteiro me apoiando. E o Marcos vivendo o luto dele e todas as reservas dele lá, todas as confusões. E o João Marcos, hora nenhuma, ele questionou, ele indagou o que seria o síndrome de Down. Não, ele disse, mãe, ele é lindo, ele é meu irmão, eu vou amar do jeito que ele é. E isso que eu acho bacana, que eu trabalho também muito a inclusão social, com naturalidade. Por quê? Porque as crianças, elas têm essa visão. É a visão que o João Marcos tinha. Ele disse, mãe, qual é o problema? Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele vai saber tudo. E me fazia massagem, fazia carinho, me penteava meus cabelos, ele ficava me erguendo. Porque a criança, ela tem essa pureza no olhar, ela não tem essa distinção que a gente monta, né? Com o decorrer do andar da nossa carruagem. Então, por isso que eu defendo muito a inclusão social em todos os meios, em todas as idades, porque isso vai nos naturalizando. E vai nos melhorando, vai melhorando nossa visão, o nosso olhar, as nossas atitudes, a nossa percepção com o próximo. Então, são só coisas que agregam. E tudo a gente vive aquele luto por conta do novo. Mas mal sabe que esse novo é tão maravilhoso que só vai agregar, não só para nós, mas para todos que têm essa oportunidade. Que bom. Ô, Marco, eu acho que essa sua solução, essa sua saída, eu acho que ela não foi matemática, ela foi do artista que você é. Isso está mais para uma solução artística do que uma solução de engenharia. Essa sensibilidade para isso aí foi artística, entendeu? Muito incrível isso, incrível. Mas então, isso, pode falar. A minha conclusão é assim, para além das questões práticas, né? O que seria uma questão prática? Uma criança nasce com síndrome de Down, isso é um fato, isso é uma questão prática, com todo o amor e com todo o coração aberto para isso, você vai ter que dar uma atenção para certas condições especiais dessa criança. Isso é uma questão prática. Mas para além das questões práticas, muito do nosso sofrimento, da nossa dor, assim, na vida, no dia a dia, tá aqui, ó, sabe? Tá aqui, são problemas que a gente mesmo cria pra gente, que a gente constrói, que a gente alimenta, e é isso. Então, assim, essa conversa nossa é uma conversa, assim, no sentido de ajudar uma coisa, isso, a pessoa não alimentar essas dores. Naturalmente, existem dores na vida, em questões objetivas e práticas. O sofrimento é opcional. A dor não. A gente sofre o primeiro momento mesmo da dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. A gente pode não escolher ele. Escolher abrir a mente, ter novas oportunidades, novos conhecimentos. Então, a dor, ok. A gente vive, digere ela, mas o sofrimento, gente, não é uma melhor opção. Aliás, é a pior que pode ter, porque ele nos prende, ele nos sufoca. Então, é bom a gente estar com a mente aberta, né? Ô, Ângela, me conta um pouquinho, a partir do momento que tem um diagnóstico, qual o impacto que você percebeu, assim, da rede de apoio, primeiro pré-natal, né? Não, porque depois que nasce, né, isso se faz também muito importante. Mas a partir do momento que tem um diagnóstico, se aproximar de pessoas que viveram experiências parecidas ou grupos de apoio,
isso foi importante para você? Vocês chegaram a ter, né? Você falou assim da leitura, de entender o que estava por vir, né? Fala o tamanho para mim do impacto da informação, de vocês buscarem informação a respeito do que iriam viver para ajudar nessa caminhada até o dia realmente da chegada do Theo. Fala um pouquinho para mim disso, assim. Não, a gente não teve assim, um acolhimento. Não, eu não participei de nenhum acolhimento, até porque nem sequer eu encontrei. Na época, 10 anos atrás, não tinha Instagram com várias experiências de vida, assim como tem a nossa aí no Instagram. Hoje tem vários outros também que eu sigo e troco ideias e temos vários grupos. Mas na época, antigamente, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. E tinha muita coisa bizarra na internet. Que o nosso médico falava, não veja isso, não veja. Isso aí são pesquisas científicas, é o que está ali, porque não tinha muita informação. E aí, o que foi acontecer? Quando eu fui estudando, mais ou menos o que seria necessário, porque eu sou pedagoga. Então, a partir do meu curso, eu já fui puxando para a especialidade do Down, quais seriam as necessidades deles principais. Então, eu detectei que era fisioterapia. Por exemplo, uma coisa que eu desafiei, que eu fui estudando, aí eu mesma pelo meu time profissional. Mas quando o Theo nasceu, que não foi indicado para ele fisioterapia, por conta do problema do coração, que ele ia operar até o 4º mês de vida. Mas eu desafiei a junta médica. Eu falei, não, ele vai fazer fisioterapia. Ah, mas o coração não está bombando, não sei o quê. Isso não vai acontecer nada. Eu vou ficar lá com ele, tá tudo certo. Eu vou dar força para ele, vou encorajar ele vai ser estimulado. Então, ele saiu do CTI com 15 dias de vida. Na semana seguinte, ele já estava na fisioterapia. E eu já ficava de freio, suando, aquele sofrimento todo para segurar a cabecinha e tal. Ficou parado só 30 dias, sem fisioterapia, quando fez a cirurgia. Do 4º mês ao 5º mês de vida. Só, mas nunca... eu tive medo de estimulá-lo. Eu esperei, vamos esperar o remédio, vamos esperar a cirurgia. Não, ele vai ser estimulado desde o princípio. E com isso veio o resultado. O Theo, ele começou a caminhar com 1 ano e 8 meses. O que diagnóstico 1 ano e meio, porque os parados 30 dias que ele teve que ficar de repouso, né? Então vai para 1 ano e 7 meses por aí. Mas eu sempre... Então, eu não tive um acolhimento, não, sabe, doutora Emerson? Mas eu tive uma pesquisa minha, um encorajamento meu e decisões. Eu fui tomando decisões. Meio que de mãe, assim. Um pouco pedagoga, um pouco mãe. O Marco Túlio não sabia muito e ficava meio... Não é isso, eu sinto que é isso. E ia. Não hoje, sabia não, muito, não. hoje já... Não sabia muito, não. Não sabia nada. Aí hoje não, hoje já tem várias equipes de acolhimento, eu participo de vários projetos, que eu acho maravilhoso, eu acho assim divino, que bom que tem todo esse trabalho, porque realmente, se eu tivesse, nossa, teria sido muito melhor. Isso. Mas não tive, mas posso oferecer. Então, tem vários projetos. Tem lá o Instituto Humano Down, tem o Projeto Laços, que são acolhedores do Grupo de Pais de São Paulo. Tem um monte de grupo de WhatsApp. E eu amo poder participar um pouquinho, poder ajudar um pouquinho, poder retribuir um pouquinho do meu conhecimento, porque eu sei que esse acolhimento ele é muito importante. Ele faz a diferença, até para a gente conhecer o próprio filho, a possível história, aí a trajetória que vai ter que ser percorrida, que ela não é fácil, mas ela é muito gratificante. Imagino. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a importância de conhecer o que vocês irão viver com o passar dos dias e dos anos, né? Porque eu estava conversando recentemente com uma pediatra amiga e ela falando exatamente sobre isso, né? Como mudou o comportamento dessas crianças no passado e no presente, assim, falando sobre a sobrevida dessas crianças. Eram crianças que viviam 20, 30 anos e que hoje em dia, em função dos avanços da medicina, mas também de todo o conhecimento que está associado a outras terapias que auxiliam, e essas crianças têm vidas longas, 60, 70 anos. Então, não é isso? Como é importante, né? Conhecer, porque
é muito precoce a necessidade dos estímulos e dos cuidados especiais, não é isso? Esse gap, né, de esperar lá no período distante da pré-adolescência para começar determinado, perdeu-se muito, não é isso? Assim, você hoje entende mais do que eu, você, né? Então, fala um pouco, né? Eu acho que a nossa geração de pais e a geração do Theo, ela tem um benefício aí, um certo privilégio, de chegar no momento onde gerações passadas tiveram que desbravar um território bem complexo, assim, sabe? Que é de brigar e de impor à sociedade um espaço para essa inclusão, a necessidade disso. Então, hoje, o ambiente, podemos especificar mais, que é o que a gente lida no dia a dia, o ambiente da síndrome de Down, do portador, ele é um ambiente bem mais receptivo, né, do que foi no passado. Então, somado a isso, toda essa política de assistência, de estímulo, da escola tradicional, sabe, essas coisas todas, assim, porque no mundo que nós vivemos, uma coisa que é importante de se entender, e eu falei isso com a diretora do Colégio do Theo, do Balão Vermelho, são pessoas muito legais, a gente gosta muito de lá, que é o seguinte: tão importante para o Theo estar crescer com essas crianças aqui, é essas crianças aqui crescerem com crianças como o Theo, porque o mundo que as espera é esse mundo de inclusão, e elas vão ter que crescer entendendo isso. É muito diferente da nossa geração, enquanto a gente criança, de ter, da gente ver isso à distância, da gente ver isso não está perto, não faz parte do dia a dia. Então, é um ensinamento para todos, né? Socialmente, essa inclusão, ela é importante que todo mundo entenda isso, né? Entenda isso nesse sentido. Para ela acontecer de fato, para a inclusão acontecer de fato na hora certa, na hora da socialização das crianças, antes nós, pais, temos que aceitar a inclusão com naturalidade, incluir a criança dentro da família de fato e estimular, gente, estimular. E quando estiver cansado, estimular mais ainda. E quando não ver o resultado do estímulo, continuar estimulando. Porque essa é uma plantação lenta. Custa para ver o resultado. Só vai aparecer lá na era da socialização, que aí a gente vai ver a diferença que era os adultos Downs, por exemplo, que são hoje, para as crianças Downs. Elas são... E o que está acontecendo? Hoje, as pessoas com deficiências, elas também são pessoas ativas economicamente. Elas são capacitadas, elas podem trabalhar, elas podem criar, elas podem divulgar, elas podem não, elas devem, elas são capazes, porque hoje nós temos gamas e gamas de profissionais aptos a estimular de uma forma correta, nas datas exatas que tem que ser, sem se perder tempo, porque o estímulo começa quando? O estímulo começa agora. Não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana, não é depois que sair do hospital 30 dias, não. Saiu do hospital e imediatamente, já no carro, já começa estímulo. Na forma de sentar, no jeito de amarrar, na roupa, no jeito de vestir a roupinha. São milhões de estímulos. Então, eu gosto muito de ficar dando muito esse valor, porque é uma coisa que a gente custa para enxergar, esse retorno do estímulo, mas sem ele a gente não chega a lugar nenhum. Então, essa demanda dessa colaboração de vários profissionais e cada vez mais estudos, a gente vê a diferença nítida, né? Eu estou aqui no meu estímulo aqui, ó. Além da sobrevida, da autonomia, das capacitações deles, dos estímulos, de todas as capacidades e do tanto que eles são capazes hoje de serem economicamente ativos. Então, eu acho isso lindo. Quem ganha é a sociedade. Somos todos nós. Perfeito. Perfeito. E a medicina reafirma isso que vocês acabaram de falar, entendeu? Que o desenvolvimento dessas crianças, o adulto que eles serão, estão conectados com a qualidade do estímulo, né? E da presença familiar, que era outra coisa, né? Essas crianças, eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade pequenininha, de 30 mil habitantes. E eu lembro muito bem, eu sou da 73, então ali 80 e tal, como essas crianças eram
cuidadas numa cidade pequena, assim. Ninguém via essas crianças, ficavam Ninguém dentro de via. casa, né? Assim, era um certo mistério para todos, né? E como isso mudou em 4 décadas, né? Então, essa ótica da conexão dessas crianças com a sociedade, com a O família, mundo. muito É, lindo, com o mundo, né? Eles precisam do mundo. Eu achei lindo. o mundo precisa deles. Artista sempre fala uma coisa maravilhosa, mas o mundo precisa deles, a escola precisa deles, por favor, né? Isso. Que O, lindo isso. Emerson, eu seguindo essa linha, mas não ficando restrita a ela, eu ouvi uma frase outro dia de um agente público, não é brasileiro, um cara de fora, assim, palestrante e tal. Eu vi um vídeo e ele dizendo uma coisa que eu achei tão espetacular, que era ele se referindo à inclusão social, a inclusão no trabalho, a inclusão em todas as áreas, mas não se referindo exclusivamente ao portador de uma deficiência não, qualquer física ou deficiência, especial, né? não, todo tipo de inserção. É a mulher, é o preto, é o pobre, é o gordo, é o magro, sabe? É o transgênero, é a inserção social de toda pessoa na força de trabalho ou na força construtiva, de alguma maneira, da sociedade, não é uma questão de altruísmo, é uma questão de inteligência da própria sociedade para botar todo mundo para remar na mesma direção. Em vez de você ter metade do navio parado e a outra metade remando, bota todo mundo para remar junto. e cada um rema do seu jeito, mas está todo mundo remando. A felicidade mútua de todos participarem dessa construção chamada comunidade, sociedade, sabe? É o maior bônus dessa própria sociedade, é o orgulho das suas próprias capacidades, né? Eu achei isso fantástico. Obviamente, se insere totalmente na questão do TEL que a gente vive, mas vai muito além disso. Vai no nosso olhar com a sociedade, onde tudo que é vida, tem que ser respeitado, tem que ser entendido como vida. Nós estamos falando de um cachorro latino aqui atrás, é ele também, entendeu? E todo mundo que a gente puder botar no barquinho para remar, bota para remar junto com a gente, entendeu? Que bom. Os lábios Perfeito. Muito... remam, ele vai... Cada um do seu jeito, Cada um vai mas tá todo mundo indo, remando. Muito lindo isso. Muito lindo. E fala um pouquinho sobre evoluindo, então, né? Eu acho que a chegada em casa, né? Assim, a gente vive aqui no Instituto, né? Situações onde o bebê precisa de ficar no hospital, porque nasceu prematuro, ou porque tem que fazer uma cirurgia, ou alguma condição do próprio nascimento que faz com que essa mulher volte para casa e o filho não vá para casa, né? E como é que foi com vocês assim esse momento, essa transição realmente, porque essa ida para casa, né, ela é muito marcante, né, assim, em qualquer condição, né, em qualquer filho, em qualquer condição, né, você levar um filho para casa e pronto, está aqui, né? E numa condição como essa, eu acho que tem aí desafios e tem emoções. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como é que foi para vocês? Mas essa parte a gente já estava mais expert, porque o nosso filho mais velho, o João Marcos, ficou 15 dias no CTI também, porque ele nasceu prematuro e baixo peso. Então ele pesava 1,5 kg, tinha que atingir 1,8 kg para ter alta. Era coisa. Só emoções, vocês dois, hein? Não, nós dois a gente gosta de desafios. E com o Theo, a gente já estava preparado para isso, porque já foi nos orientado tudo, porque o João foi tudo muito rápido, então eu nem sabia se ele ia ficar no hospital ou não. Mas o Theo não, já foi tudo muito bem estudado. Foi a cesárea marcada, olha, ele vai para o CTI por conta, e já foi oxigenando o cérebro, já botaram oxigêniozinho aqui assim no narizinho. Já tô com oxigênio aqui, já vou pro CTI, vai ficar lá até adaptar com os remédios do coração, estudar tudo, fazer todos os exames, saber se é só o coração mesmo, o que mais pode acontecer. Então já foi tudo muito estudado. Ele não já era gordinho, então estava tudo bem. Então só foi o tempo de fazer o estudo, adaptar os remédios, que foram 15 dias também, os dois foram 15 dias. Então dá aquela dorzinha no peito, mas também dá aquele consolo de que não, tá seguro.
Tá tudo seguro, tá tudo estudado, e esse é o combinado, e o combinado é isso, tá até certo para todas as partes. Mas eu vou te falar. Vocês tinham um aprendizado anterior aí, né? Disso. Eu vou falar para você, os dois partos da Ângela foram cesárea, né? E com essa questão de ser prematuro ali e tal, então eles saíram e tal. O primeiro filho nosso, o João Marcos, que vai fazer 17 agora, eu lembro disso, que a Ângela meio sedada ainda. Meio... É porque ela era de risco, a gente estava sofrendo risco de vida, eu e o João. Então, era um outro tipo de parto. E aí eu ali, né, aquela ansiedade de pai de primeira viagem e tal. E aí a Ângela, ela meio sedada, assim, tinha acabado de nascer, eles estavam levando o João para a incubadora lá. Incubadora que chama? Aí eu, naquele pavor, não sei se eu fico com a Ângela, não sei se eu vou no menino, não sei o quê. Aí eu falei, deixa eu ir lá no menino para eu ver o menino, para eu marcar o menino. Eu tenho que marcar o menino, porque ele já me troca de bebê no berçário. Cheguei lá e falei, é tudo igual, Ângela, é tudo igual, não sei qual que é qual, é tudo igual, tá tudo igual. Aí eu vi uma gotinha de sangue que secou nele, num cantinho, sei lá, em algum lugar bem específico que eu prestei atenção. Tem essa gotinha de sangue seco ali. Vou lá ver a Ângela, quando eu voltar, já vou. Tô de olho nessa gotinha de sangue aqui, não sei o quê. Então fiquei nessa, atrás da gotinha de sangue, para não trocar, para não sei o quê. Umas coisas malucas na cabeça, né? Já o Theo não teve isso. Deixa eu concluir do João. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sedada lá 2 dias, né, meio que dormindo e tal. Aí quando eu voltei ao normal, aí eu assim, e aí, cadê meu filho? Não sabia que nada que tinha acontecido. Aí o Matu, não, mas eu já acordei, tem uma gotinha de sangue. Mas vamos dar banho nele. Vamos dar banho nele, essa gotinha de sangue vai sair. Como é que vai sair? E aí a minha mãe, em contrapartida, morria de rir do lado dele. De rir de nós dois, porque ele assim, minha filha, onde que vão achar um outro bebê de 1,5 kg? Com sangue ou sem sangue para roubar, para botar no lugar, não dá para tirar da incubadora. Ele não vai sobreviver. Nós dois loucos, nesse pato a gente estava doido. Agora do Theo. Não, aí do Theo, né? O mesmo episódio, mesma situação, óbvio, sei lá, uns 6 anos depois, eu já olhei para o Theo, já bati o olho nele e falei, não, esse aqui não tem erro, não. Esse aqui eu já tenho para marcar. E uns olhão assim, doutor, azul. Azul! Eu falei, puxou o olho do pai. Eu tenho que descobrir quem é, mas puxou o olho do pai. E a cirurgia foi quantos meses depois? Teve que fazer cirurgia cardíaca, né? Você falou. Foi, CIA, CIV e a válvula. Foi 4, a gente esperou o máximo, né? Inclusive o médico até meio que nos deu um xingãozinho. Porque nós tínhamos o tempo hábil, eram 4 meses. Aí ele fez no 4º mês. Porque esse também foi um outro momento. Ele tinha que ter 4 quilos. É porque tinha que ter 4 quilos, verdade. Então nós tínhamos 4 meses para ele adquirir 4 quilos. Não chegou muito, não, porque o coração, né, com o pulmão, não dava um desenvolvimento muito positivo operante. Mas acabou que deu tudo certo. Mas essa cirurgia do coração também isso, sim. E voltar com o filho para casa não foi um dilema. Mas a cirurgia, entregar o bebê naquele corredor frio, para abrir o peitinho, para tirar o coração para fora, para fazer tudo o que fizeram, eu não sei, eu achei que eu tinha saído do meu corpo. Assim, eu lembro. A sensação que eu tenho é que eu saí do meu corpo e viajei, sei lá. A alma sumiu. Eu lembro de ficar vendo de diferentes ângulos o hospital. Parecia que eu não estava no meu corpo de tão perturbada. Mas, mais uma vez, eu também... Porque eu acho legal ressaltar também as coisas que foram virtuosas do processo, né? Processo tão complicado, assim, que nós estamos falando de Down, de prematuro e de uma cardiopatia séria. Então uma coisa séria, assim. E a gente já estava preparado, quando falou da cirurgia cardíaca e mostrou para a gente toda a necessidade e tal, aos olhos de um leigo, assim, igual a gente, falou assim, nossa, mas isso é uma coisa, tipo, o Brasil não deve ter isso, é uma coisa muito complexa. Então a gente já estava preparado para algum tipo de deslocamento, de transtorno assim, logístico maior e tudo mais. Eu falei, não, vou te indicar aqui um dos melhores médicos que nós temos para fazer essa cirurgia.
chama Doutor Fantini. Ah, Doutor Fantini, esse lá de São Paulo. Esse tá lá Fantini não é onde, de BH, né? Esse é daqui de BH. Não. Aí, não, e onde que é que ele atua? Ah, atua ali na Alameda da Serra, que é a avenida que a gente mora. Só Né? atravessou a rua, né? Ele só atravessou Cara, a olha que rua, coisa né? fantástica. Uma cirurgia maravilhosa, assim. O doutor Fantini foi perfeito, sabe? A loucura e a ansiedade, ela vem dos pais, porque é natural que venha, mas sabe, né? os procedimentos foram perfeitos, o doutor Fantini, do começo ao fim, da primeira Não, mas consulta, antes teve a doutora Carol Capuruçu, que acompanha ele. que é a cardiopediatra. Então, Mas... todos os remedinhos, né? Era muito remédio, muito. Até fazer a Então, cirurgia. você vê uma coisa dessa, que no meio de tudo isso, o médico perfeito, no lugar, no hospital, tudo certinho, no nosso quarteirão de casa, né? No Então, quintal de casa, né? No quintal de casa, como dizem os mineiros, né? A gente não pode deixar de levantar essa bola também, porque foi muito virtuoso. Agradeço ao Fantini por tudo, como ele foi fantástico do começo ao fim. É muita coragem, né, gente? E ele começou a explicar como é que era a cirurgia. Nossa, eu falei, não quero nem ouvir, não quero não ouvir, quase que tiver que fazer. Mas nem me fala como é que é, porque eu também, que a gente doidinha. vai só apavorando mais, né? Que história é essa, meu Deus. E aí eu fiquei em casa. Então eu ia pro hospital, ficava lá no hospital. Não, eu fiquei no hospital. A Ângela ficou no hospital, mas eu ia em casa e voltava. É do lado, assim, aqui, né? Exato. Muito bom, muito bom. Que história de vocês, que aprendizado, que exemplo. Vocês já disseram coisas lindas aqui. Eu acho que vai ser muito positivo, muito instrutivo para muitos casais que vão assistir isso aqui. Eu acho que independente, né? Eu acho que as mães não vivem só, né? A síndrome de Down é a síndrome genética mais comum, né? Mas existe outras síndromes incompatíveis com a vida, situações muito mais graves, ou às vezes também situações de receber um filho com alguma doença ou uma prematuridade, né? Acho que o exemplo de vocês e a fala de vocês, ela serve para outras histórias, não só para a história da síndrome de Down, né? Assim, serve para muitos pais refletirem sobre isso, sobre esse olhar positivo, olhar para frente, aceitação, tirar os mitos, né? E as fantasias e o que você sonhou e viver a realidade, né? Eu acho que tem um grande aprendizado em tudo isso aí. Mas se vocês fossem falar assim, não, eu tenho que dar umas dicas, assim, eu tenho que dar algumas dicas para as mães que vão viver uma situação como essa, e para os pais, né? O que seria, assim, as dicas primorosas, assim, 2, 3 coisas para nós? Isso não pode faltar. Viver um diagnóstico desse, busca esse caminho, talvez informação, o apoio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, 2, 3 dicas preciosas para uma família que, porventura, venha viver uma situação como essa. Eu até estou atendendo uma mãe que ela está vivendo exatamente isso. Ela está grávida, descobriu que o bebê é síndrome de Down e cardiopata. Então, já mandei, é bom que Deus esse caminho já tracei todo. Gente, eu acho assim que tem que respeitar, se respeitar, viver o luto. Porque eu acho isso muito importante. Isso é importante mesmo, porque isso revigora a gente depois quando sai dele. Então, tem que viver o luto. O luto, o que eu falo? O luto é a falta de conhecimento do novo, né? Então, é só apenas um choque ali. Positividade sempre. Eu lembro de eu sempre entrar no CTI, eu estava sempre cantando, eu já ia bem bonita, arrumada, pegava e beijava e cantava. Claro que eu queria chorar. Claro que eu queria sentar e chorar na frente do filho, mas eu nunca chorava dentro do CTI. Eu ia lá, cantava música que vinha na minha cabeça, afagava, ficava meu tempo lá, voltava, saía para a rua e eu chorava. Mas por quê? Porque eu queria passar positividade para os dois, né? Que os dois tiveram exemplos de CTI. Os dois. E eu acho assim, vamos invista no amor propulsor e não no amor protetor. O amor protetor, ele não vai construir nada. O amor propulsor vai propulsar o teu filho para o mundo, para a autonomia, para o estímulo, para a construção, para a autocapacitação.
para autoconhecimento. Então, por favor, amor propulsor. Que lindo isso. Bom, Muito bom. eu vou para minhas dicas, algumas dicas são preciosas e tranquilas, simples assim, simples, porém não são fáceis de acontecer. Primeira coisa, não sinta culpa, sabe? Não sinta culpa. Não há culpa. Não há isso. Então não sinta isso. O luto, a angústia, a frustração, a ansiedade, isso faz parte. Ok. Cada um no seu tempo. Mas culpa, não sinta. Perder tempo à toa. Segunda coisa, não transforme um problema em dois, sabe? Então, se você acabou de nascer seu filho e esse filho ele tem alguma condição que exige atenção, essa é uma situação objetiva para tente concentrar nisso. Não faça disso uma culpa ou não seja a vítima de tudo isso, porque você só está criando mais um problema, entendeu? Então, são questões pelas quais eu passei. E eu entendi que eu precisava superá-las. E é isso que eu deixo claro aqui para todos, assim, porque eu fico realmente muito preocupado quando eu vejo pessoas que carregam uma culpa pela vida inteira, carregam essa amargura pela vida inteira, sem a menor necessidade disso. Mais uma vez, está aqui, está na cabeça. Meu Deus, é uma vida, né? Vamos viver a vida da melhor maneira que a gente puder. Que lindo isso. Amor propulsor e menos culpa, né? Eu acho que são duas dicas maravilhosas, né? E o que pedir, o que esperar da sociedade, Ângela e Marco, assim, a gente já elogia, nós fizemos elogios aqui ao mundo que a gente vive, né? Eu acho que o que era há 40, 50 anos atrás, imagina há 200, 300 anos atrás, que nem o diagnóstico, nem se sabia o que era, né? De 1850 e alguma coisa. Eu acho que o diagnóstico do fenótipo, né? Acho que e depois em 1900 alguma coisa o diagnóstico genético, né? Assim, de ter a genética, falar que é geneticamente isso, né? Mas o que esperar? Nós fizemos alguns elogios aqui e algumas provocações também à sociedade em relação a usufruir, né, da presença dessas pessoas no convívio, né? Então, mas eu acho que a gente pode dar algumas dicas aqui também, né? Acho que para toda a sociedade. Eu não diria o que esperar da sociedade, não. Eu não espero nada, não. Eu acho que nós temos que agir. Então, porque expectativa, gente, a expectativa não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu não tenho expectativa com a sociedade. Eu estou preparando o meu filho para que ele interaja com a sociedade. Ele haja, atue, exista, participe. E isso, naturalmente, já vai ocorrer mudanças maravilhosas. Então, a gente não precisa esperar nada, não. A gente precisa agir. E com o tempo, tudo vai se encaixando. Eu faço das palavras da Ângela exatamente as minhas. Eu ia falar isso exatamente. Do tipo, quando eu falo assim, não esperar nada da sociedade, não é um não esperar de desilusão. Não é nada disso, não. Simplesmente, não há tempo a perder. Não há ficarmos parados esperando que a sociedade o acolha e o abraça. A ele é qualquer um. A ele é qualquer um. Não é isso. Não existe essa opção de não ir à luta atrás dos nossos objetivos. Isso vale para o João Marcos, que é o mais novo, mais velho. Isso vale para mim, isso vale para a Ângela, isso vale para o Theo. O princípio acaba sendo o mesmo que todo mundo. Não esperar nada. Vamos à luta. Vamos atrás daquilo que a gente quer. Isso. Muito bom, muito bom. Eu disse aqui na abertura um pouco, né, em função da celebração do Dia Mundial da Síndrome de Down, né, que chama atenção para isso, né, para alguns pontos, né, para todos nós, né, vocês que vivem isso, né, no dia a dia, mas para toda a sociedade, né, assim, menos preconceito, né, eu acho que não pode esperar da sociedade, mas falar um pouco para a sociedade. Nós estamos falando aqui para a sociedade, né? Menos preconceito, mais inclusão. Então, assim, vocês falam todo dia. Vocês estão mudando, né, assim, a sociedade, expondo a vida de vocês e do Theo de uma forma muito, muito bonita, né? Então,
mais respeito, menos preconceito, mais equidade, mais inclusão, né? Tudo isso, mas né? aí eu diria que é mais respeito a todos os seres A humanos. todos, a Acho todos. que é mais respeito, mais amor. Isso independente de ter ou não ter algum diagnóstico, porque eu acho que essa é a nossa construção, é a nossa união. A nossa força, a força humana está na união. E a gente tem que valorizar isso, respeitar isso. E deixa eu abrir um adendo aqui, porque eu estou vendo algumas professoras aí, realmente vocês são fundamentais também, porque vocês trabalham em torno de 40 alunos, e quando tem alunos especiais, vocês têm que fazer um trabalho especial ali, com pouco acesso, com um pouco tempo. Então, muito obrigada, viu, professoras? Todas, é tudo muito difícil mesmo, mas é um passo de cada vez. E nós estamos super agradecidos a todas as pequenas mudanças e, claro, que virão muitas outras, todas para melhor. E o respeito é a base do nosso progresso, o respeito e o amor. Eu já não sou mais aqui na minha região, aqui na minha área, eu não sou mais o Jota Quest, eu sou o pai do Theo, entendeu? E eu tô achando ótimo isso aí. A próxima eleição, daqui uns 8 anos, que ele está maior de idade, a eleição para vereador aqui na região. Ele vai ser candidato. Vou botar ele lá. Muito bom. Eu sempre, quando vivi situações parecidas com a de vocês, assim, eu sempre costumo contar um pouco do caminho, né, que é necessário para que uma vida seja concebida, né? Assim, a união de duas células invisíveis, microscópicas. Muitos dessas gestações são interrompidas pela própria natureza, antes mesmo da mulher ter um atraso menstrual, né? E depois ali, nos primeiros meses de vida, de gestação, existem situações que a própria natureza também interrompe e a maioria das gestações vão seguindo adiante. Os bebês com alguma alteração genética, quase sempre, a maioria deles não transpõe até a vida extrauterina, né? A maioria das síndromes. Então, eu sempre digo que essas crianças são vitoriosas, né? Elas passaram por tudo isso. Já são campeões. Já são campeões, porque é um número muito pequeno delas, né? É um número pequeno que vão transpor todo esse percurso da fecundação, da gestação e o nascimento e a vida extrauterina no colo dos pais, né? Então, assim, é para ser muito amado, é para ser muito respeitado. Eu acho que vocês são um exemplo disso, né? São guerreiros. E são guerreiros, e eu sempre digo, são vitoriosos para passar por tudo isso com uma modificação na sua genética. Isso é fantástico.